bem-vindos a mais uma sessão da nossa série Devolve Minha Vida e hoje nós vamos falar também do capítulo 5. Nós já estamos aqui nessa maratona e eu quero que você deixe nos comentários o que tem sido para você experienciar. Eu já tenho ouvido algumas pessoas que me mandam no direct, que me mandam mensagens no WhatsApp, pessoas mais próximas, outras que eu ainda não conheço. E têm dito que tem sido muito importante, edificante e libertador. E eu quero declarar em nome de Jesus que até o final das 10 sessões, você resgatará a sua vida da mão dos opressores, do ladrão, dos acontecimentos, e você viverá a abundante vontade de Deus, a plenitude que o Senhor tem para mim e para você. Cada um de nós vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos juntos? Capítulo 5 e o nosso título é Eu Queria Saber Por que Nesta Família. Será que você que está me ouvindo já se perguntou por que eu nasci nessa família? Por que Deus me colocou nessa casa? Por que eu sou parte dessa situação? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que eu tive que ser abandonado? Por que eu fui deixado no cestinho no rio? Por quê? Por que aqui? E eu quero acalmar a sua alma dizendo para você, está tudo certo. Deus nunca perdeu o controle. Joyce, mas você não sabe a situação que eu já vivi. Você não sabe o perigo que eu corri, você não sabe o quanto eu fui abusado, você não sabe por que Deus quis isso. A questão aqui não é sobre o que Deus quis, é sobre nós sermos forjados e sermos formados e aceitarmos que o Senhor intervenha nas nossas causas e permitir que as nossas emoções não fiquem aprisionadas nos acontecimentos. Alguém que foi abusado sexualmente, alguém que foi estuprado, que foi molestado, parte da sua identidade fica condicionada ao acontecimento. E um sentimento de impotência, um sentimento de eu estou sujo, um sentimento de eu não valho nada, percorre o interior dessas pessoas. Em todos os casos que eu já atendi, os mesmos sentimentos eram determinados, eram declarados pelas vítimas desses casos e ainda mais quando acontece dentro de uma família. Nós estamos em Portugal e um dos crimes mais recorrentes na nação portuguesa é a violência doméstica, e isso inclui vários tipos de crimes entre familiares. E nós sabemos que não somente crimes de abusos sexuais, como crimes financeiros, como crimes psicológicos, sociais e várias outras formas de crime que pode acontecer dentro de uma casa, acontece mesmo no meio cristão. Por quê? Porque nós não estamos vivendo de acordo com a palavra. Porque muitas pessoas estão vivendo apenas uma religiosidade e não uma comunhão com o Espírito Santo. Porque toda vez que nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, o nosso caráter é transformado. As nossas emoções são mudadas. A nossa vontade já não é nossa. Nós não fazemos ao outro o que nós queremos. Nós fazemos aquilo que o Senhor ama. Nós fazemos aquilo que o Senhor quer. E queridos, eu quero dizer para vocês, custa tudo. Custa tudo renunciar à nossa vontade, custa tudo renunciar à ira, aos desejos sexuais, carnais. Custa tudo amar quem nos ama. Por que o crime de violência doméstica é um dos crimes mais hediondos? Porque vem de quem a gente ama. Um filho que bate na mãe, um filho que desrespeita a mãe ou o pai, essa mãe perde o chão porque... Meu Deus, era o meu filho, eu gerei, eu carreguei. Um filho abandonado pela mãe e pelo pai é uma das dores incalculáveis. Por quê? Porque era onde ele queria encontrar socorro, apoio. Qual é o ambiente que as nossas casas estão vivendo? Não importa a forma que você foi criado ou criada. Você tem a oportunidade de criar hoje um ambiente diferente daquilo que você viveu. Você tem hoje a oportunidade de não viver a maldição, mas viver a bênção de Deus, amando o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não é porque você foi maltratada
ou maltratado que você precisa maltratar. Não é porque a sua infância foi marcada por abusos que você precisa abusar. Hoje nós vemos homens e mulheres que, porque foram maltratados na infância, tratam seus filhos com rigor, com injustiça, com maldade, com violência. E eu posso te dizer, no meio cristão, no meio daqueles que se dizem amar o Senhor. Será que o Senhor seria capaz de fazer o que muitos de nós fazemos em maldade, em repressão, em represária, em violência? Pastora Joyce, mas eu não tenho paciência com os meus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você não tem, o Espírito Santo é capaz de entregar a você. Aquilo que você não é capaz de fazer, o Espírito Santo ele é capaz, ele pode dar a você essa capacidade, essa força. O seio familiar deveria ser o lugar de segurança. O meu marido sempre falou isso comigo. Ele sempre disse assim, Joyce, meu bem, a nossa casa tem que ser o nosso lugar de prazer. A arena de luta é lá fora. Mas ao chegar dentro de casa, nós precisamos de paz. Nós precisamos desfrutar uns dos outros. A casa precisa ter paz. E é verdade. Uma casa edificada em Deus é uma casa onde nós prezamos pelo ambiente. Onde nós construímos um ambiente onde todos queiram voltar. Onde os filhos querem estar, onde os pais querem permanecer. A casa, a mesa, a comunhão, o quarto, a sala, lugares de intimidade, respeito, honra. Quantos pais ainda tratam seus filhos naquele método de que filhos não têm voz, filhos não têm opinião? Quantos pais ainda tratam os filhos com desprezo, não trazendo para a mesa, não ouvindo, não aconselhando? Quantos filhos não querem ouvir os ensinos dos pais? Algumas vezes os meus filhos vão buscar direto em outras informações e não me perguntam algo. Eu falo para eles, por que vocês não me perguntaram? Por que não vieram perguntar a mim? Há um ensinamento dos pais para os filhos. Há um ensinamento daquilo que nós vivemos e que hoje não pode ser desprezado pelos filhos. Há uma grande experiência vivida pelos nossos pais e que é honroso a gente sentar para ouvir. Pai, como foi? Pai, mãe, como que você viveu essa situação? Qual foi a experiência de vocês nessa situação e nesse lugar? Para que eu tire algum aprendizado vindo dos meus pais. Isso é honra. Isso é um lugar onde nós vamos criar uma cultura de honra, de alegria, de ambiente familiar. Então, se você já se fez essa pergunta, por que nessa família? Eu quero que você entenda que essa família é um lugar para forjar você. Não para você viver negativamente, mas para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu fui humilhado, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu fui abusado. Eu preciso entender que isso vai se tornar um antídoto quando eu libero perdão. Isso já não vai consumir a minha alma quando eu libero perdão. E eu vou trazer para a palavra de Deus. Eu vou equiparar, eu vou comparar com a palavra de Deus. Qual é a verdade? Porque o que eu vivi não é a verdade. O que eu vivi não é o que a Bíblia diz. Então eu vou pegar essa mentira, esse erro que a vida trouxe para mim, que os relacionamentos trouxeram para mim, e eu vou pegar a verdade da palavra. E eu não vou me rebelar contra a palavra porque eu vivi algo ruim. Pelo contrário, eu vou a partir de agora anular o mal com o bem. Eu vou pegar a palavra e é dentro da palavra que eu vou conduzir os meus filhos, o meu casamento, o relacionamento com os meus pais, ainda que seja narcisista, ainda que seja tão egoísta, voltado para as suas coisas e não se importa comigo, não tem problema. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz para eu fazer. Eu vou honrar, eu vou amar, eu vou conduzir a minha casa num ambiente onde a vida de Deus possa fluir,
onde a paz do Senhor possa fluir. Joyce, mas eu não tenho dinheiro. Não é sobre dinheiro. Meus queridos, quando há esse entendimento dentro de nós, a gente pode ter bolacha, água e sal e um cafezinho. Dentro de nós há uma satisfação, há uma alegria, há um prazer de estar junto, que a gente não precisa ir para lugar nenhum. A gente só precisa estar junto, a gente só precisa sentar para ouvir. Qual foi a última vez que você parou para olhar de verdade nos olhos dos seus filhos? Qual foi a última vez que você parou para abraçar a sua esposa ou o seu marido? Para beijar? Para dar um beijo mais prolongado? Qual foi a última vez que vocês ficaram juntinhos assim, ó, balançando ao som de uma canção? Quando foi a última vez que você sentou no chão, brincou com seus filhos? Nós precisamos trazer para casa, trazer para a família um ambiente onde o amor, o respeito e a honra prevaleça. O que eu faço com tudo aquilo que me fizeram agora, Joyce? Eu preciso semear nesse território, eu preciso preparar essa terra, porque essa terra teve muitas ervas daninhas. Essa terra nasceu muito pedregulho, gerou muita dureza. Eu preciso semear. Como que eu vou semear? Preciso pegar em tudo aquilo que me fizeram e construir pontes para me levar para um lugar de saúde mental, de saúde emocional, de gratidão, de esperança, de convicção, de saber que eu posso fazer diferente, de saber que a pessoa não fez porque a única coisa que ela tinha para dar era aquilo. E se ela tinha mais e não deu, não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. E eu não posso entrar no lugar de vitimismo sempre falando, ai, mas eu sofri tanto. Aquilo que eu penso a meu respeito é aquilo que eu professo, aquilo que eu penso acerca das coisas, aquilo que eu carrego, é aquilo que o ambiente me devolve. E eu preciso mudar a forma com que eu conto a minha história. Eu preciso mudar. Durante muito tempo, eu contei a minha história vitimizando. Durante muito tempo, eu contei a minha história com muita dor, até o dia que me veio o entendimento. Eu preciso mudar a minha forma de falar sobre as coisas, porque a palavra tem poder. Eu preciso agradecer. Eu preciso ressignificar. Aqui eu falo no livro, no Devolve Minha Vida, muito sobre ressignificar. Eu preciso dar um significado ao acontecimento que me arranque as prisões. Eu preciso olhar para essa situação com outro olhar. Assim como é os nossos olhos, assim é todo o nosso corpo. Assim como eu vejo as situações, assim o meu corpo sente. Então hoje, quantas pessoas eu vejo que não tem um semblante triste, obscuro, não consegue se alegrar. Não consegue se alegrar com a alegria dos seus próprios parentes. Porque o coração está cheio de amargura. Porque o coração está cheio de mazelas. E mais uma vez, eu quero dizer para vocês, é do seu coração que procede os caminhos para a sua vida. O lugar que você mais precisa zelar é o seu coração. Como está o meu coração? Para viver em família, nós precisamos perder bastante do egocentrismo. Nós precisamos perder muito do egoísmo. Uma mãe, meu Deus, uma mãe, um pai que dedica a sua vida para cuidar da casa. Já não é mais para ele comprar sapatos, já não é mais para ele comprar um tênis, já não é mais para ele comprar o casaco que ele gosta. Agora ele trabalha porque ele sabe que ele precisa vestir e alimentar os seus filhos. Ele precisa vestir e alimentar a sua esposa. A cadeia mudou, a rota mudou, já não é mais eu, agora é nós. A família é algo poderoso. Quando essa função nós está em off, a disfunção vem. Eu não vou fazer, eu não quero, eu não gosto, eu. E o nós? O que é que meus filhos gostam? Há algum tempo pra cá, eu venho sempre, antes de fazer a comida, eu venho perguntando, e o que você quer comer? E, amor, e você, o que você quer comer? Muitas vezes o que eu quero comer, ninguém iria comer, então eu deixo de comer para comer o que os outros comem. Para que a gente possa ter uma mesa que todos gostam de estar. Se eu puder fazer o que todo mundo gosta, ótimo, mas também tem a parte de ensinar os meus filhos, o meu marido,
Aqui nem sempre vai ser tudo do jeito que a gente quer. Hoje o que nós temos é isso, vamos dar graças. Hoje não temos o que gostaríamos de ter, mas vamos ser gratos. Mesmo nesse ambiente, vamos ser gratos. Vamos comer juntos, sem reclamar, sem murmurar. E é esse ambiente de gratidão, de unidade, de reconstrução do pensamento, de ressignificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, de mudar a nossa fala, de profetizar ao invés de murmurar, de agradecer ao invés de reclamar, de olhar o que foi feito ao invés de olhar o que não foi feito. Durante muito tempo, a minha filha está aqui me ajudando na gravação, e durante muito tempo eu passei olhando o que não foi feito. Eu chegava e só via o que não foi feito, o que não foi feito. E o que foi feito? O que não foi feito a gente dá um jeito, vamos depois, vamos junto. Mas primeiro vamos valorizar o que foi feito. Primeiro vamos agradecer pelo que foi feito e assim a constituição familiar, que é, eu acredito que a instituição mais poderosa sobre a face da terra é a família, porque a igreja é formada por famílias. E se a igreja só tem famílias desestruturadas, aquilo é um vendaval. Nem a igreja consegue suportar. Mas quando a família, ela é forjada em Deus, nós vamos gerar uma comunidade, uma família eclesiástica saudável, referência para a sociedade. E esse é o meu convite para você, para que você seja um gerador de ambiente, para que a sua referência não seja as dores que você viveu na sua família, mas seja você basear a sua vida na verdade da palavra, sabendo que nessa vida nós teremos muitas aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo, vocês também podem vencer, eu também posso vencer. Vamos juntos nessa grandiosa maratona que é percorrer a vida, sabendo que tem obstáculos, sabendo que tem estradas boas, estradas ruins, sabendo que tem momentos rochosos, chuvosos, mas também tem primavera, também tem verão, que delícia, tem praia, tem sol, tem alegria. E mesmo em meio à situação que nós estamos vivendo, nós podemos melhorar a condição dos nossos pensamentos e da nossa emoção. E isso não parte de uma teoria de inteligência emocional, isso parte da palavra de Deus. O fruto do Espírito gera em nós essa capacidade do domínio próprio, da paciência, do amor, da perseverança e tantas outras coisas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.